Oi, gente, tudo bem com vocês? Tempão que eu não apareço por aqui, né? Mas eu gosto de vir quando o Senhor fala, vai, pode falar. Porque ele já tinha me dado essa palavra há um tempo, quando eu estava lendo Crônicas e 1 Samuel. E eu nunca tinha visto por essa forma essa passagem bíblica, mas o Senhor me deu essa mensagem. Bom, gente, vem comigo lá em 1 Crônicas 15:29. A palavra diz assim: E sucedeu que, chegando à arca do concerto do Senhor, à cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração. E lá em 2 Samuel, capítulo 6, verso 20 a 23, fala assim: E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado, e ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos e das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Que pesado, né, gente? Mas o que Deus falou comigo através dessa palavra? Nós não podemos desprezar a adoração dos nossos irmãos. Davi dançava e cantava porque ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha um coração extremamente grato ao Senhor. Ele reconhecia, mesmo ele tendo se tornado rei, o quanto ele era dependente de Deus, o quanto Deus mudou a vida dele. Deus o chamou lá das ovelhas. Ele era o menor da sua casa, o filho caçula, desprezado, né? Porque quando Samuel foi lá ungir o rei, esqueceram de Davi. Mas o Senhor lembrou de Davi e chamou. E ele era, assim, amigo de Deus, fazia a vontade de Deus. E ele estava ali se alegrando, dançando, cantando, mas Mical observou e desprezou o seu marido no seu coração. Era o homem que ela amava, mas ela desprezou. Ela, no seu coração, ainda falou, né? Chamou, né? O ofendeu. E a gente não pode fazer isso com o nosso irmão, né? Nem com o nosso familiar, né? Julgar a adoração do outro. Por causa disso, ela não teve filhos. E o que isso quer dizer para nós? Tem uma igreja que ela é infrutífera. Por quê? Porque ela julga os servos do Senhor. Ela não dá fruto, porque ela está mais preocupada em olhar como o outro adora do que ver a sua própria adoração diante do Senhor. Será que eu sou um verdadeiro adorador? Né? O Senhor fala lá com a mulher samaritana. Vamos ver aqui João capítulo 4. Né? Ela fala, né, onde devia adorar. Ela teve um encontro com Jesus. E aí, cadê? João capítulo 4. Versículo 21. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Davi estava adorando em espírito e em verdade. Quantas vezes, né, a pessoa pode adorar o Senhor de um jeito diferente, né, do que nós adoramos, e a gente olha assim, fulano está querendo aparecer. Quem é você? Você está no coração da pessoa, na mente da pessoa, para saber se ela está querendo aparecer? Né? Só Deus sabe do que ele fez na vida daquela pessoa.
né? A mulher do cântaro, né? Eu já gravei um vídeo, fiz uma poesia sobre isso, né? O Senhor disse que em todo mundo ela seria lembrada. Ela entregou tudo. Ela derramou o puro nardo, que era caríssimo naquela época, e ela derramou sobre Jesus, chorou seus pés, limpou com seus cabelos, porque o Senhor a tinha libertado de várias coisas, de demônios. E aí, naquela casa onde tinha gente importante do Simão, eles falaram assim, se ele fosse mestre, mesmo ele saber que ela é uma pecadora. E Jesus falou assim, eu entrei aqui na sua casa, Simão, você não limpou, né, porque lá tinha o costume de limpar os pés das pessoas, né, de saudar. Você não fez nada disso e ela está fazendo tudo isso. A quem é muito perdoado, que ama mais, quem ama mais é quem é mais perdoado, e ela foi perdoada. Será que nós temos sido como Mical, como Simão, ou nós temos sido como Davi e aquela mulher, né, a Maria Madalena, que se derramou diante de Jesus? Essa é a reflexão de hoje. Nós temos sido verdadeiros adoradores, ou nós temos julgado o nosso irmão e assim não temos dado fruto? Ainda há tempo de mudar. Deus quer que todos estejam juntos, unidos no corpo de Cristo, para quando a igreja for arrebatada, a gente suba. Ele quer todos. Ele quer te despertar. Ei, para de olhar para o seu irmão, o jeito que ele está me adorando, se tá bom, se tá ruim, né? Se ele está querendo aparecer, né? O problema é dele. Você tem que buscar me adorar. E assim você vai dar fruto. E é isso, gente. Espero que tenha falado o seu coração.